Em nome do Pai, do Filho, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Cenas encantadoras que Jesus goza na alma que vive em sua vontade. Chamadas contínuas que fazem Deus e a criatura. O querer divino não me deixa jamais. Parece-me que sempre está dentro e fora de mim, como em ato de me surpreender, porque quer pôr seu ato em tudo o que faço. Se rogo, se sofro, se trabalho, e também se durmo, quer dar-me seu repouso divino em meu sono. Então, nem quando a gente dorme para, né? Quando a gente dorme também, estamos em ato, estamos ali, dormindo à vontade de Deus. Estamos reparando, né? Então, olha para você ver, não tem pausa. Se nem tem pausa em nós, nos nossos atos, né? Que até o sono não é uma pausa, o descanso não é uma pausa para a vontade divina. Olha só, quer dar-se sempre para agir em cada coisa. Me chama dizendo: faz-me descer no baixo de teus atos, e eu te farei subir na altura dos meus. Nos poremos em concorrência, tu a subir e eu a descer. Mas quem pode dizer o que diz a divina vontade de minha alma? Seu amor excessivo, sua condescendência, seu contínuo culpar-se de minha pobre alma. Mas enquanto me encontrava sob o império do querer divino, derramando-se sobre mim, meu sumo bem, Jesus, disse. Então, essa parte aqui de início já é muito incrível, né? Porque unindo também a meditação do outro estudo, é bem interessante porque Jesus falou assim no estudo, ó. No final desse estudo do outro grupo, que fala que Jesus a união dele com a alma é igual do rei, né, com a sua esposa, que quer estar ali, vai se entreter com ela e quer estar com ela ali naquele quarto, né, para ter as conversas secretas, né, deles, e compartilhar seus sentimentos, enfim, e que não quer que ninguém interrompa eles, porque eles estão juntos, né, unidos, um dividindo com o outro. Então aqui quando eu falo que nem o nosso sono é nosso sono, tudo é ato, tudo ele quer participar. Por quê? Porque tá falando aqui que ele desce e a gente sobe, tipo, a gente, né, se une a ele e ele se une a nós. É muito incrível. Então, ele também, traz consolações para nós, ele traz promessas para também nos provocar, como ele provocou a Luísa, dizendo coisas interessantes para ela, né. Provocou ela falando do matrimônio místico, da união com ele, que ele não quer deixar ela, porque tudo que ela quer. E nós também queremos isso, né. Então, assim, ele sabe, né, como, provocar-nos também, porque para ter a atenção da criatura, ele também precisa oferecer coisas, né, para atraí-la, né, então, que são as coisas espirituais, né, as verdades, ele falar que vai estar conosco, que nós estamos sempre com ele, e ele em tudo que nós fazemos, né, isso dá apesar de ser muito difícil essa vida em relação a esse mundo, mas saber que Jesus está conosco e que ele vive conosco nos dá uma consolação muito grande, nos dá uma paz muito grande, né. Então, assim, ele fala: "Não, filha, eu vou tomar conta de tudo que você faz é interesse meu também", tipo assim, a sua vida é minha vida é sua. Então ele estava falando isso no estudo, né, que Jesus considera o que é nosso é dele, o que é nosso é dele, e o que é dele é nosso. Então Jesus interessa pelo que nos envolve também a nossa vida, que nos interessa, não coisas erradas, eu falo de coisas normais da vida. E ele se encarrega disso também, ele toma conta disso também. Ele desce na nossa pequenez, né, e ele assume aquilo,
Ele cuida para que mesmo que a gente olha para você ver, igual com a Luísa, ele mesmo que a gente sofra ao ver as notícias, sofra com os desabafos que ele manda, sofra com as dificuldades dessa vida habitual, que tem seus sacrifícios, que às vezes é como monótona, né? Tem as suas rotinas, o habitual que nós vivemos. Tem os seus desafios, tem suas dores, sacrifícios. Às vezes é um problema com o familiar, com o outro. É uma situação que é inerente, que a gente vê em relação ao parente nosso sofrendo uma situação, né? A gente passa por situações assim, mas ele também manda consolos, alegrias. Eu vejo assim, é um amor de Jesus muito grande. Às vezes ele alegrias sim, simples da vida mesmo, que eu tô falando, sabe? De coisas assim que você vê que é um amor, é um cuidado dele, né? Às vezes meu esposo chega com um bolo para mim, entendeu? Mas assim, são coisas assim que você vê que é um amor de Jesus através ali do seu esposo. Você vê que é ele te amando, que é ele cuidando de você, é ele querendo te dar aquela alegria, é ele proporcionando. Você te proporciona um momento de passear com a família, você te proporciona um momento de ir num parque, ou comer uma coisa gostosa, diferente. Essas alegrias também, ele participa conosco, não é só as amarguras, mas também são as alegrias, porque o que é nosso é dele, então o que nós nos alegramos é ele conosco, né. Eu estava aqui toda alegre ouvindo a meditação, né, e ao mesmo tempo aqui com a criança aqui pulando na minha barriga até falar que chega, mas uma felicidade danada, né. E é uma alegria tão grande, né, você sentir isso, né. E Jesus em você sente essa alegria dele, né, de uma vida ali sendo gerada, né. Então são coisas lindas também, não é só tristeza e dificuldades, mas essas coisas, a própria vontade divina traz para nós também essas circunstâncias de alegrias, né, de realidade de descanso, um passeio, ele cuida daquilo, aquilo que nos interessa, vamos dizer assim, que é uma eu estava pensando assim hoje, né, porque eu estava preocupada, porque eu preciso me fazer a documentação nova, meu RG, e acrescentar o nome que eu ganhei de casada, que não está no meu RG. E a minha cunhada me alertou: "Ruth, olha isso antes, porque quando você for registrar a criança, você pode ter problema ao fazer a certidão da criança, porque como que você vai pôr o seu nome agora de casada, sendo que no seu RG não tem? E se depois você tiver que mudar depois a certidão, fica muito caro, dá um trabalho, uma burocracia danada, é melhor você resolver isso agora, você evitar uma dor de cabeça lá na frente". Então, é Deus te avisando através de uma pessoa, entendeu? Aí meu marido ficou depois disso no meu pé para me resolver isso, né. Só que o agendamento era online, uma dificuldade danada para eu conseguir vaga, e tentando, e tentando, e tentando, e minha cunhada chegou a falar comigo que ela levou meses para conseguir, né. E eu também tenho que resolver esse negócio do RG também por causa do concurso que eu tô fazendo e tudo. Aí eu aí eu virei para Jesus e falei assim: "Jesus, eu não estava conseguindo marcar, não estava, depois de muitas tentativas". Aí eu falei assim: "Jesus, me ajuda, né, se for da vossa vontade, me dá um horário, me dá um dia para eu conseguir agendar isso". É. E aí assim que eu rezei, que eu fui lá de novo dar uma olhada, porque eu tive que ficar olhando sempre para tentar, assim que eu rezei, que eu fui olhar de novo, me apareceu uma data disponível, para você ver, assim, como que ele cuida daquilo que você precisa, né, das coisas, assim, da vida que você precisa resolver. Aí fiquei pensando, engraçado, né, porque Jesus lá no estudo 1 estava falando que fica encarrega de que ninguém perturba, né, a con a aquela, vamos dizer assim, aquele momento, né, o casal está ali, e que ninguém interrompa a conversa, a liberdade deles. Então, assim, Jesus cuida para que a gente não fique também preso às coisas humanas, que eu teria que ficar toda hora cavucando na internet, eu estava fazendo isso, eu tinha que entrar toda hora no site, e tentando vaga, e tentando horário, toda hora. Então é uma coisa que te ocupa, né, a esposa também cobrando: Já olhou, olha de novo". Então, assim, ele não deixa você ficar preso nessas coisas, né. Então, assim, ele cuida para que tenhamos, né, aquele tempo com ele, para que
as coisas da vida, né, como assim que Jesus desocupou a Luísa, estava falando lá, né, que Jesus desocupou a Luísa da preocupação familiar, das coisas familiares, das demandas familiares, para que ela ficasse totalmente disponível para ele. Ele não tira isso de nós, mas ao mesmo tempo ele facilita para que a gente não fique tão envolvido, ainda mais quando ele sabe que a gente quer estar com ele, não ficar envolvido, e preocupado com um monte de coisa humana. Então ele cuida para que a gente não tenha essas perturbações, então ele cuida das nossas coisas e resolve, que ele fala assim: "Meu Deus, como que o Senhor resolve tudo? Como que o Senhor resolve tudo para que nada seja algo que ocupe a nossa cabeça?" E a gente fica ali todo tentando, imagina você ficar todo preocupado: "Nossa, eu tenho que ir lá de novo e tentar o negócio na internet. Aí eu tenho que ir lá de novo e olhar de novo e tentar a vaga, toda hora até conseguir." Aí ele não deixa você ficar muito nisso, sabe, ele cuida das nossas coisas, sabe, que são deles, ele toma como interesse dele. "Não, filho, eu quero te dar esse horário, eu quero dar um jeito de te dar essa vaga e de te conseguir um horário." Então é muito bonito, eu fiquei encantada, né. Falei: "O Senhor é incrível, Jesus, o Senhor." Aí tá falando disso no estudo 1, né, achei bonito demais. Então, nós temos, vivemos uma vida em comum com ele. Não tem nada mais que você fala assim: "Sou eu." É você e ele vivendo juntos, né, então é muito grande isso. Ele fala: "Minha filha boa, não há cena que mais me comove e me arrebate, que ver a pequenez humana sobre o império de minha vontade. O divino no humano, o grande na pequenez, o forte no débil, aquele esconder-se um no outro, vencer-nos mutuamente. É tão belo, tão encantador, que encontra as puras alegrias, a felicidade divina que a criatura pode dar-me, ainda que veja que é a minha vontade que as dá, mas as dá por meio do canal da vontade humana." Por quê? Porque é a vontade divina que possibilita aquele acontecimento, né, como eu consegui a vaga lá na para fazer a minha identidade. É ele que foi a vontade divina que proporcionou, né, mas você é a criatura que fala, que agradece, que reconhece, que fala, que reconhece: "Meu Deus, obrigada por isso. Obrigada por ter me ajudado, né, obrigada por essa graça." Então isso é maravilhoso, né, esse reconhecimento, essa criatura junta, né, feliz, participando daquele e reconhecendo que vem de Jesus aquele bem, e agradecendo ele de volta, amando ele de volta, entende? É a própria vontade divina, mas que foi derramada na criatura e está sendo dada de volta para ele, né? E você aceita passar isso, não só as coisas, alegres, mas também aquilo que não deu certo. Uma dificuldade, uma situação, mas você não se irrita, né, igual um dia, né, eu estava varrendo deu um vento muito forte, e aí veio um vento tão forte e minha casa bem, assim, paralela, né, a direção daquele vento vindo, assim, né, e a porta da cozinha aberta, logo a cozinha, né, que já dá de frente para fora. E veio a sujeira toda, o pó todo lá de fora para dentro da minha casa, né. Aí fui eu lá varrer tudo de novo, mas eu não fiquei chateada, não fiquei chateada. Ao contrário, eu fui fazer aquilo com amor. Aí eu não fiquei falando que porcaria de vento, que porcaria de natureza, não. Eu vi como algo natural que aconteceu, e a gente sabe que tudo que acontece é a vontade divina. Então esse reconhecimento, esse conhecimento que você tem, o que que ele vai ver na sua inteligência? A vontade divina depositada, ela sabe. E aí o que que ele vai ver? Você, com a sua vontade, você vai fazer o ato de limpar e não vai reclamar, né, não vai blasfemar, não vai xingar a criação de Deus, né. Não vai pensar, não vai odiar, não vai ter ódio no seu coração, mas vai ter amor, vai ter paz. É chato ter que varrer tudo de novo? É, né, que você vai falar: "Que delícia", né, mas no seu coração ele vê uma conformidade, né, uma resignação.
Então ele está recebendo naquele ato a própria vontade dele, não a vontade de uma criatura que vai se rebelar, que vai odiar e que vai falar: "Pá, não vou limpar mais não, deixa assim mesmo, tô nem aí", né, e xingar e tal, ninguém merece isso, não. Ele vai ver o quê? Assistir à vontade divina, né, porque aquele acontecimento foi ele que quis. Ele que deixou vir um vento e levar e trazer a poeira toda para dentro de casa. E ele vai fica feliz de ver a própria vontade dele na criatura, naquela circunstância, né. Então é muito grande isso, é muito maravilhoso isso, né. E junto com a meditação aqui, que foi falado no estudo 1, essa luz é tão bonita de como Jesus conduziu a Luísa. É muito bonito o que está falando, né. Vou pegar aqui. Foi um esquema de Jesus na vida da Luísa, né. Primeiro prometer para ela o casamento místico e falar que eles iam ser que ele ia vir todos os dias, ou seja, movendo o interesse na alma, né, de que ela: "Nossa, Jesus, eu quero estar com Jesus para sempre, uau, ter ele todos os dias, a presença sensível dele, poder tocá-lo, poder falar com ele, nossa, poder beijá-lo, ai que maravilha", né. Então ele moveu ela, né, o estratagema dele, né, e depois ele vai, atrai ela pelo que conduz a alma pelo que ela ama, é muito legal, né. Conduz a alma pelo que ela ama, para ele ter o quê? O que ele precisa da alma, precisa ele ele tem algo muito grande para fazer na vida dela, mas ele precisa que ela esteja disposta, ele precisa que ela esteja aberta a obedecer, precisa que a alma dê para ele isso, né, não então é muito interessante, aí ele se afasta, né, e deixa a Luísa nesse estado, e ela fica: "Só mudou, como o senhor mudou", é por isso que a gente vê, né, que a gente já fica meio nervoso com a Luísa, né, por que que ela fica falando isso? Reclamando com Jesus, isso, né. Então é bem interessante, né. Não é que ele mentiu para ela, não foi isso, mas ele precisou conduzir ela, assim, de uma forma, assim, que ela não tinha aquela consciência, ela não tinha, aquela consciência realmente do que estava acontecendo, é como se cada dia, fosse um novo despertar, fosse sabe, alguém que está sendo levada mesmo, sabe o que que é um abandono? É isso, é alguém que está sendo levada, ela não tem a onisciência, onividência, né, o conhecimento, assim, de tudo como Jesus. Mas era exatamente a forma com que ele queria conduzir ela, porque ele queria coisas inéditas dela, porque ela viveria a vida dele, olha para você ver. Foi explicado na live também, né, que é bonito isso, que a Luísa não tinha ideia, não tinha consciência, por isso que ela ficava questionando e perguntando para Jesus o tempo todo, e ele não ficava chateado com ela, porque sabia que ela amava ele. Ela não estava, assim, odiando, assim, ele, ela não estava com maldade. Ao contrário, ela amava ele de paixão, né, mesmo, apaixonadíssima, né. Então, assim, ele não ficava aborrecido com ela, com os disparates dela, ele não ficava aborrecido com isso. Então é muito incrível. E por quê? A gente já estava igual ao estado de Jesus, o estado de Jesus ali. Ele falou isso: "Ó, você seria prisioneiro igual eu fui prisioneiro do sacrário". Só que como que ela entendeu isso? Ela não entendeu ser prisioneira que ia ficar anos na cama, né, mas ela estava sendo conduzida assim. E a vida como a vida de Jesus na terra, só que quem foi o carrasco dele? A própria vontade divina, né, o próprio pai de Jesus, né. Foi ele que, como foi falado na live, foi ele que permitiu tudo que Jesus viveu, tudo que Jesus passou de sofrimento, tudo o que aconteceu, tudo que chegou para Jesus, todos os BO, todas as confusões, todos os sofrimentos. E Jesus tinha total conhecimento, porque ele é Deus. E ele também se colocava mais sofrimentos ainda, mais ainda, mais ainda, mais ainda. Mais ainda proporcionava situações para sofrer mais ainda, e sacrificar mais ainda, dar mais sangue dele ainda. Por isso que fala assim que foi criativo, que ele foi, tem uma palavra que nós já falamos sobre isso, né, que foi no auge do amor, né, a criatividade, você realiza a vontade divina, mas é como se alguém dentro dessa vontade divina, você fizesse a possibilidade, vamos dizer assim, onde mais eu vou sofrer, tivesse muitas possibilidades, onde mais ele pudesse
criar sofrimento, mais ainda ele pudesse se proporcionar alguma dor, ele se proporcionava, entendeu? Então ele foi no auge da paixão, né, da loucura do amor, né. Então é muito bonito. E quem foi agora fez as vezes do pai na vida da Luísa? O Jesus fez essas vezes. E colocando para ela essa situação de sofrimento na vida dela, né. E ela sendo outro Jesus também, e Jesus sendo o carrasco dela, ele fala isso no livro do céu. Ele fala isso no livro do céu, que ele é o carrasco dela, entendeu? E ela sofrendo coisas assim, terríveis, privações terríveis, situações muito difíceis, confusões, né, perseguição com os escritos, tanto sofrimento de exposição a médicos, exposição aos padres, falando que ela é desobediente, que horror, né, que sofrimento, né. Se acusar uma inocente, né, de uma coisa que ela não está fazendo, interpretando errado, achando que a família no começo, nossa, a família falando que era capricho, a família falando que, nossa senhora, e forçando ela a comer, assim, que ela não tinha condição de comer, e ela precisando obedecer àquela realidade. E até eles entenderem, né, até isso, né, que Jesus teve que intervir em muitas situações, e ela teve que confiar plenamente nele de que ele estava com ela, né, e ela na mão dos demônios, o que que foi aquilo, né. Tanta coisa, assim, né, incrível, né, que ela passou. Então poderia dar muita confusão para ela, como assim, me prometer um casamento místico, ser a sua esposa, é assim que o senhor trata a sua esposa? É isso que é casar com você, né? Isso que é casar com você, Jesus? É isso, né? Então, assim, mas ele está partilhando as dores dele, a vida dele. Então, movendo ela para que ela seja heróica, né, atos heróicos, prolixos, né, entendeu? Como Jesus foi com o Pai. Aí a Luísa, para receber por todas as criaturas como depositária também, consumir nela a santidade humana. Tanta coisa aí, né, tanta coisa depositada nesses atos, tantas coisas que ele queria conquistar nessa criatura. Quantas coisas para realizar. Então ele soube como a didática dele é incrível. Ele sabe como guiar a gente. Ele sabe também quando ele tem que tampar os véus para a gente de algumas coisas, gente, é incrível. Ele também não é faz coisas assim com a gente também, entendeu? Às vezes ele pega atos inconscientes nosso, de coisas que a gente ainda não está aberto, não está pode compreender. Tem coisa que ele esconde para nos proteger, né. Então aí ele tem um jeito também de conduzir a gente na vontade divina para conseguir esse heroísmo, né, que ele deseja também. Então é muito interessante. E como a Luísa tinha um propósito grande na vida dela de sacrifício, dela ser a depositária, né, então ele precisava expor ela a isso, mas também ele fala que para grandes coisas se requer grande sacrifício. Então também tem a ver com que o propósito que era a vida dela. Mas ao mesmo tempo ele também tempera as coisas, não fica só no negativo, porque ele equilibra as coisas. Então ele dava consolações incríveis para ela, que eram as visões que ela tinha, as experiências místicas, estar com Nossa Senhora. Não imagina o que que é isso, estar com Nossa Senhora, gente. Poder ver ela, falar com ela, Nossa Senhora. Pegar o menino Jesus, gente, poder fazer o que quiser, beijar ele, beijar os pés, as mãos, ele todinho, e pegar ele no colo. Quem não quer isso? Quem não quer uma coisa dessa, né? Quem não quer uma coisa dessa, gente? Né? Beijar as chagas de Jesus, ir lá e arrumar os cabelos dele, arrumar ele, limpar ele na crucificação. Ai, gente, até me emociono, sabe? Né, e poder ver a Santíssima Trindade. Nossa, que coisa mais linda, né, o casamento no céu, aquela coisa mais linda. Também receber ver os frutos através das confirmações que ele manda, mostrando o Santo Aníbal, confirmando para ela que é no céu mesmo que se vê os frutos, sobe para o céu, que na terra talvez ela não via tudo isso que o Santo Aníbal estava recebendo, mas viu depois. Ela viu os frutos do que o valor que tem aqueles escritos mesmo, que às vezes ela ficava falando: "Mas isso que eu estou escrevendo, né,
Já teve tentações, assim, de querer queimar tudo, né, e Jesus fala: "De jeito nenhum". E e às vezes fala assim: "Quem vai dar valor a isso, né, essas palavras? Ah, se eu só escrevo por obediência mesmo, né". Então, assim, ela não tinha nem consciência direito do que ela estava escrevendo, assim, do valor daquilo, da extensão daquilo. Como muitas vezes também a gente não tem, assim, uma dimensão do valor dos atos, o tanto que isso alcança, assim, a gente não tem. E a gente também tem essas realidades sofridas de ver, nossa, mas pouca gente acompanhando, poucas pessoas, a gente vai entregar o folheto, nossa, parece uma decepção danada, né. Vai entregar folheto e poucas pessoas pega, né, e importa com aquilo e ninguém dá um retorno. E a gente tem o mundo como tá, as pessoas falam cada asneira, cada situação, né, e essas realidades são sofridas, mas são sofrimentos de Jesus que nós estamos vivendo com ele, são, né, e aí também ele vai e como ele fez com a Luísa, que ele consolou a Luísa mostrando para ela: "Olha lá os efeitos dessa palavra, você acha que é besteira que você está escrevendo? Olha lá os efeitos de cada palavra sobre minha vontade". Tudo que o Santo Aníbal ouviu, leu, compreendeu, olha lá no céu. Olha agora o monte de luz que ele está envolvido. E ó a gratidão que ele está sentindo por você ter escrito, pelo seu sacrifício. Olha a multidão de pessoas recebendo de bem-aventurados agradecendo. Então ele mostrando para ela, para consolar. Então então ele também faz isso conosco, não é só assim, tem um equilíbrio. Aí ele traz, mostrando para nós: "Olha, filho, os frutos sim, olha as pessoas, elas não estão dizendo o livro do céu, Luísa Picarreta, mas olha, elas estão dizendo verdades, isso é iluminação, elas estão compreendendo, elas estão denunciando coisas, mostrando a verdade, então, elas estão sendo iluminadas por Deus para serem honestas, transparentes, justas, elas com uma boa intenção, querendo ajudar as outras pessoas a acordar para muitas realidades. Olha aquela pessoa lá ensinando algo muito importante, iluminado sobre o relacionamento, quanto que isso é fruto da vontade divina. Olha lá o PHN, olha o que o padre falou no PHN lá, chamando a atenção dos padres, não era o meu desabafo lá no congresso? Então, olha lá aquele monte de jovens, olha lá o Frei Gilson lá falando certinho lá, né, aquilo que eu queria lá no podcast, olha que isso, então assim, ele também vai mostrando para nós, entendeu? Ele também vai, e por isso que a gente não pode se desligar desse externo, né, que ele falou sobre isso ontem também. Eh, não vivemos dentro de nós, não é uma coisa assim para nós, em direção a nós, porque se a gente olhar para nós, a gente fala: "Não está dando fruto isso, é só sofrimento". É só isso, e a Luísa não podia também ficar nela, ela tinha que olhar para Jesus, para a verdade. Então ele te mostra, né, o que você tem que ter esse olhar no externo, assim, através das coisas que ele manda. E ter esse interesse, né, de ver, e senão você perde também essas alegrias que é para viver com Jesus, não é só as amarguras com Jesus, é as alegrias também. Aí ele quer reparações também nas alegrias, porque vai sair ato de agradecimento, de adoração, de louvor, de constância em você, porque mais ainda você vai querer perseverar. Eh, vai sair aqueles atos de louvor, de gratidão, de reconhecimento, foi Deus, é Deus que está falando, é Deus que fez, é Deus que iluminou essa pessoa, é a divina vontade, né. Então, aí ele fica sem isso, se você não tiver esse olhar, né, essa esperteza que ele falou, né, de prestar atenção, eh, no que ele mostra, no que está acontecendo também no mundo, né, nas luzes que está fazendo acontecer. Então, assim, é muito importante, né. Então, é uma forma também dele consolar, né, como ele fez com a Luísa, que dando para ela também essas consolações, diante de tanto, sofrimento também. Então, a gente também não tem aquela consciência, assim, gigante, como que nós não somos também onipresente, onividente, a gente vê lá no futuro, não vemos isso, é um dia de cada vez, a gente também é conduzido. A gente também é conduzido. A gente não sabe da demanda que vai chegar daqui 1 hora, daqui 2, daqui 3, do que vai acontecer, né. A gente também vive num abandono muito grande, e a gente também não enxerga tudo nessa dimensão. Mas
né. Mas é igual com a Luísa, né, os frutos, igual ele falou no estudo 1, é no céu que se vê, aqui na terra é luta mesmo, como era para Jesus, como era para Luísa. Jesus mesmo sendo Deus, mas assim, diante dele, nas circunstâncias que estava vivendo, não parecia ter frutos. Ele viu até os apóstolos, no final da vida dele, ele viu os apóstolos parecer mais humano do que tudo. As conversas dos apóstolos ali, é assustador no momento final do Getsemane ali, e os apóstolos, assim, parecia que não tá entendendo nada do que Jesus falou. É doloroso você falar uma coisa e a outra pessoa não entender. Ainda mais quando você repete, 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 parece que não entendeu, não é? Pois é. Então, assim, não parecia também, mas estava tudo depositado na intenção dele, porque estava fazendo na divina vontade. Então, a gente também deposita tudo na divina vontade, na intenção, e espera tudo de Deus. É Ele que traz as pessoas, é Ele que conduz as coisas, é Ele que vai, como ele falou também na escola da divina vontade, estudo 58, vídeo 1. Ele falou assim, que é Ele mesmo, ele fala, eu não quero mais a santidade humana. Eu quero santidade na minha vontade. Mas como entender isso? Então, por mais que ele diz isso, a gente sabe que tem os 3 meios, né? A vida na graça, a vida na nas virtudes, santidade das virtudes e a vida na divina vontade. Como será isso no reino? Não sabemos. Pode ter os 3 formas. Mas ele fala no livro do céu que quer a vontade divina, mas quem quer? Jesus. Então, quem pode conduzir as pessoas a essa vontade divina? É Ele. Quem pode pegar uma pessoa que está na santidade humana e atraí-la para a divina vontade? É Ele. Nós podemos falar e pôr um vídeo lá e postar, mas quem vai conduzir, quem vai trabalhar naquele coração e chamar, e dentro disso existe a liberdade da criatura, é Ele que faz, né? Então, e Ele sabe como atraí-las. A gente vê como Ele apronta aqui, como que não pode, né? Então, assim, Deus sabe o que Ele faz. Deus sabe o que Ele faz, né? Ele não nos provocou e nos atraiu de maneira que a gente estava assim, pessoas assim, eu já estava frustradas com a vida, né, estava frustradas com a terra, assim, meio que frustradas com a terra, né, com situações e a gente queria algo mais profundo. E ele nos atraiu, né, então ele sabe o que fazer. Jesus fala, né, se tu soubesses o quanto me deleito para me dar prazer, te faria vencer sempre por minha vontade. Posso dizer que deixo o céu enquanto fico nele, para vir gozar as puras alegrias que me sabe dar minha vontade divina no pequeno cerco da criatura na terra. Então Jesus fala de um cerco que nós estamos, um cerco, né? Porque fala assim, do prazer que ele tem em se deleitar na criatura aqui, ó. Se tu soubesses quanto me deleito para me dar prazer, te faria vencer sempre por minha vontade. Interessante, né? Para me dar prazer. O que que dá prazer para Jesus, né? Esse derramar na criatura é o que dá prazer para ele, né? Esse restringir-se na criatura, né? Te faria vencer sempre por minha vontade. Posso dizer que deixo o céu enquanto fico nele, para vir a gozar as puras alegrias que me sabe dar minha vontade divina no pequeno cerco da criatura. Eu queria viver no em nós, né? A divina vontade vivendo em nós. E esse pequeno cerco, ele falou sobre isso também no estudo 1. Estudo 1 não, estudo outro grupo, estudo 26. Que esse cerco, como a Luísa ficou na cama, né, em que ela ficou assim, longe, né, dessa coisa, né, de ficar vinculada à família, aos compromissos da família, e ele colocou ela na condição para ela ter totalmente liberdade nela, e ela ser totalmente disponível para ele. Então nós também temos um cerco, né, nós podemos dizer também que nós temos uma condição habitual que nós vivemos, não numa cama, mas nós também estamos dentro de um cerco da vontade divina, como ele falou: "Filha, você não sabe o prazer que me dá
em agir na sua pequenez, em me restringir em você. Então, se você me der essa felicidade, né, de ficar na minha vontade, você vai estar me dando o maior prazer. Então nós temos que nos manter nesse circo, não se desligar. Eh, então, assim, é uma decisão também que nós temos. A gente fica no circo, a gente segue, assim, a gente não tá em uma cama acamado, a gente tem família, a gente tem trabalho, a gente tem compromissos, a gente está dentro de uma realidade que Deus nos deu e nos colocou. Então nós temos sim, vínculos, né, com as pessoas, mas mesmo assim não é um vínculo do qual a gente fica tão, assim, preso. Ai, tipo assim, todas as festas eu tenho que estar. Tudo que a família resolver fazer, tudo, tudo, tudo que eles estiver conversando, eu tenho que estar lá envolvido. Tudo na igreja que estiver acontecendo, segunda-feira tivesse oração, terça essa, quarta essa, quinta essa. Você não fica também nesse cerco. Assim, você fica no cerco da vontade divina, você não fica vinculada a essas coisas. É, porque senão vai acontecer da gente se desligar dele, se desligar da presença dele e ficar, igual ele falou lá, o rei quer estar no quarto com a sua esposa e tem um chato batendo na porta lá, né? Tentando interromper a conversa. Como ficaria esse rei ao ver interrompida a conversa? Então você também não fica preso às coisas humanas, não é, você também não é porque você tem uma ordem a seguir de limpar a casa, de fazer o seu ofício, mas que você fica preso naquilo, igual foi falado na live. Às vezes essas coisas é meio cansativa até, mas tá com Jesus não. Tá com ele, tá nesse cerco da vontade divina, nessa atenção constante, isso não. Às vezes as coisas podem te parecer um pouco monótonas, né, mas estar com ele não. Então, a gente fica nesse cerco da vontade divina também, que a gente não vai fazer as coisas, mas sem ficar preso nisso. Por exemplo, eu vou lá no grupo de oração, mas eu não preciso ficar assim. É interessante que Jesus nem deixa, parece que eles até esquecem da gente. Eles não colocam a gente em tanta coisa para fazer assim, tanta demanda assim, não. Então isso não quer dizer que eu tô lá no grupo de oração, quer dizer: "Nossa, eu tenho que ouvir o que eles estão falando aqui, eu tenho que ajudar aqui, eu tenho que ajudar nisso, eu tenho que me envolver com isso". Aí eles também estão querendo fazer tal ida e visitar outro grupo de oração dia tal, e eu também tenho que entrar na agenda deles e estar lá e fazer isso, fazer aquilo, não. Eu faço aquilo que é minha obrigação, né. Se eu vou lá, eu vou ler na missa, mas eu não preciso: "Ah, gente, precisa de uma pessoa para ser responsável por isso a partir de hoje. Ah, eu vou me candidatar, eu tenho que estar lá". Então não é assim também. Você não se envolve ao ponto de ficar, amarrado naquela situação ali. Você faz o que tem que fazer, né, mas está sempre envolvida, está junto com Jesus. E a sua vida humana, o seu estado habitual, de casado ou de solteiro, de filho, né, e de trabalhador, não te atrapalha estar nisso, porque é uma vida interior que você vive com Jesus. Ninguém precisa saber, o que você conversa nesse quarto, né, vamos dizer assim, com ele. Ninguém precisa saber disso, né. Você não vai sair por aí falando, para todo mundo. Você não vai sair por aí impondo para ninguém nada, né. Então você vai lá, faz o que tem que fazer, participa daquilo que ele colocou para você participar, mas você também não precisa ficar tão presa nisso, nem num monte de coisa, para depois você falar assim: "Ah, eu não vou poder mais continuar aqui estudando, partilhando a vontade divina, porque eu acabei que eu tô cheio de compromisso na semana, peguei muita coisa para fazer". Aí tem algo errado, entendeu? Porque não quer também que nada, não quer coisas desordenada que saia do controle, não quer você buscando seus próprios interesses, né. Então, a gente também sai dos nossos interesses, a gente obedece aquilo que acontece, à vontade divina, que é que te proporciona o acontecimento, alguém te chama para rezar, ou você tem que ir lá no grupo de oração, alguém fala: "Ah, Ruth, você vai dar uma palestra lá no grupo", acabou. Mas eu não preciso ficar presa em tudo, em tudo, em tudo. Nossa, deixa eu ver todos os eventos da renovação carismática. Nossa, vai ter encontro tal dia tal, cura e libertação de não sei o que do dia tal, cura dos traumas de não sei o que no dia tal, palestra tal em tal lugar, congresso tal em tal lugar. Não é assim, né.
Então, a gente não fica e a gente, assim, segue, como foi falado na live, a gente segue o fluxo desse abandono também, a gente é conduzido pelos acontecimentos. E aquilo que acontecer, como aconteceu, foi a vontade divina, né, como foi explicado, assim, não é uma coisa, assim, que é fixa, que é apertar um botão, se você não for para o caminho tal e não falar a palavra tal, não fez o ato com a vontade divina, porque tinha que ser exatamente aquilo ali. Como se fosse uma questão de acertar e errar, como se fosse um jogo em que você só tem uma alternativa e se você seguir qualquer outra possibilidade, você saiu fora. Não é assim, né, aquilo que te acontecer, como te acontecer, é a vontade de Deus. O que não pode acontecer é você colocar os seus interesses, que é quando foi explicado na live, que é quando a pessoa mesmo ela tenta burlar a coisa, é quando ela mesma tenta facilitar para ela. Ela tentando intervir naquilo, no acontecimento, é outra coisa. Uma é uma coisa que acontece que está fora do seu controle, como foi com a Luísa. Uma coisa que aconteceu está fora do seu controle. De repente, por exemplo, você tinha uma reunião na igreja, 3 horas da tarde. Você tinha uma reunião muito importante lá, entendeu? Você tinha uma reunião, mas aí um filho passou muito mal e você teve que levar para o hospital. Você não pensou em deixar a reunião, você não teve intenção de falhar na reunião, falhar, né? Mas aconteceu, você não esperava que o seu filho ia passar mal. Então, assim, e você pegar e levar no hospital, então se você pegou e foi você que tinha que levar, não tinha outra pessoa, foi você, essa é a possibilidade. Isso é o que a vontade de Deus queria. Se acontecesse de uma outra pessoa pudesse levar para você e você foi na reunião, então era o que Deus queria, entendeu? Mas você não move as coisas para fazer o que é melhor para você, né? "Ai, que saco levar esse menino para o hospital. Não, vou fazer de tudo para dar um jeito aqui de facilitar para que outra pessoa faça esse trabalho, porque eu odeio ficar no hospital. Eu não gosto de hospital, eu tô com medo de pegar Covid, alguma coisa lá no hospital, tô fugindo de hospital, deixa eu ver aqui, eu não quero perder essa reunião, senão eles vão pensar que eu falhei". Você não vai pensar com virtude. Aí eles vai pensar que eu sou uma pessoa despreparada, descompromissada, e não vão me dar mais o cargo lá, não vão me chamar lá para ajudar nisso, naquilo, eu quero lá para me saber o que que eu vou fazer, senão eu vou pegar o resto do serviço que sobrar, porque eu não estou lá na reunião para escolher. Aí já teve toda uma premeditação na pessoa, já teve todo o interesse humano. Então aí já não é o humano mesmo, né, são ações humanas, então tá errado, entendeu? E nem se pode ficar pensando: "Ai meu Deus, eu fiz alguma coisa de errado, por isso que meu filho ficou doente, né. Ah, é a tentação aqui para mim não ir para reunião", né. E ficar com as suas ninharias, com as suas interpretações. Você segue o que é para fazer, né. E aquilo que é para fazer, aquilo que deu para fazer é a vontade divina, entendeu? Então você está no cerco da vontade divina em que você é conduzido, você não fica apertando o botão e escolhendo: "Eu quero assim, eu quero assado, eu quero isso, eu quero aquilo", né, não é assim. Você é guiado, levado, como a Luísa foi guiada, levada, entendeu? E aí você pode ter situações em que você sente assim também, porque a Luísa falou assim: "Como eu sou má". É interessante essa explicação, porque às vezes a gente não entende, né. Por que que a Luísa, tá falando como eu sou má? "Ah, Senhor, eu sou muito má, eu me vejo muito má, como eu sou má". Ela tá pensando só em pecado, Jesus, ainda, só fica pensando nisso, mas aí tá a explicação, né, muito legal. Eh, que a Luísa quando fala assim: "Nossa, como eu sou má", é porque ela percebia nela as resistências que ela tinha para corresponder à vontade de Deus. A gen não era era um sim, mas assim, ela estava aborrecida. "Cadê Jesus que não veio nada? Prometeu que ia vir, não veio". Então assim, tinha as dificuldades, ela sentia no peso da natureza humana dela, que queria resistir, que não achava agradável fazer aquilo, que aquilo era o "ó", fazer aquilo, não era fácil, a natureza gritando, mas ela tomava a decisão de fazer, e queria fazer, a decisão, a intenção reinava, apesar da natureza.
Isso é interessante demais, porque a gente também está no cerco da vontade divina e às vezes pode acontecer situações em que eu posso também dizer isso como eu sou má, é você perceber que existe uma rebeldia, né, existe uma resistência ali, existe uma, dificuldade em corresponder àquilo. Às vezes é uma situação, assim, que você gostaria assim: "Ou se não fosse para mim, se não tivesse ser eu que resolvesse esse BO", né. Às vezes acontece situação, assim, que a bomba cai na sua mão, a batata quente tá na sua mão, velho, então você tem que resolver aquilo, né. E aí você poder falar assim: "Não, pode ser outra pessoa, não pode ser outro dia", não, é nesse momento, é com você mesmo, tá acontecendo, é a vontade de Deus, é exatamente na sua mão que a batata queimou, e aí, né. Então assim, você pode sentir essa, mas aí você tem que pedir a força para Jesus, como a Luísa pedia, né. "Dá-me força, Senhor, para obedecer". Então, assim, é pela força de Deus, e quanto mais se conhecer, você nem precisa de viver presa numa questão, assim, clamorosa, né. "Ah, eu senti uma força de Jesus inédita, uma alegria que eu fiz e falei e resolvi, que não dá nem para acreditar. Eh, nossa, mas eu senti uma graça especial e por causa disso eu consegui realizar", às vezes sai todo esse glamour, você continua sentindo a natureza, o cansaço, mas você fica com a verdade, então você vai pelo conhecimento. À medida que você já tem um grau de conhecimento, é pela verdade do livro do céu na sua inteligência. Não é em você que vem nada, né. E nem você fica presa a uma questão de graça, sabe. Vamos dizer assim, clamorosa, em que você sente uma força muito grande para fazer aquele ato. Às vezes você não está sentindo nada, você nem quer. Em você não tem nada que possa facilitar para que aquele ato seja acontecido, mas você vai pela verdade. E você está tão acostumado a ir pela verdade que tem hora que você já nem sente mais. É uma coisa, assim, que vai virando natural para você, natural corresponder. É natural, mas não quer dizer que muito importante isso que Jesus falou, né, no estudo também, 26, e falou também na live sobre isso, que a vontade divina, essa vida na divina vontade, não sei se foi na live que ele falou ou se foi no grupo, gente, é porque Jesus fala muita coisa, né. Então que a gente confunde que hora que ele falou, né. Mas Jesus falou assim que não quer dizer que a divina vontade é um estado em que você está se garantindo, né, em que você está constantemente já divinizada e pode deixar a vida me levar, a vida leva eu, que tudo que você fizer, você está constantemente, você não confia em si mesmo nunca. Você sempre passa por todos os dias tem que matar a barata da vontade humana, né. Então, assim, não quer dizer, assim, que você está, sim, ele quer todos os dias se derramar em você, se restringir em você, mas é todos os dias, você tem que estar ali disposta a receber, aberta para receber. Divina vontade reina na minha vontade. Divina vontade vem nessa ação que eu estou fazendo, em todas que farei durante o dia. Então você coloca sempre a intenção de viver sempre na vontade divina, mas você não confia em si mesma. Entendeu? Você fica atento. Tipo assim, não é uma questão assim: "Ah, eu já tenho", igual foi falado no estudo 26, "Ah, eu já tenho 30 anos, 40 anos, 50 anos na divina vontade, e tá tudo bem agora, já li o livro do céu de canto a canto, né, já sei tudo, já li tudo, então tá tudo bem". Não, todos os dias você vai buscando nesse externo, que é esses escritos, vai sempre ali, né, se alimentando e sempre tem algo novo para ele ensinar, sempre tem algo novo para você aprender. Sempre tem algo novo para você aprender, entendeu? E você está constantemente se esvaziando de si mesmo para ele encher. Isso é todos os dias, entendeu? Então não é uma coisa assim fixa no sentido de que: "Ai, agora eu estou na vontade divina, então estou sempre divinizada", ou não é a quantidade de tempo, não é a quantidade de vídeo, não é a quantidade de tempo que você fala. Não é a quantidade de anos, não é isso que define, é o grau de fusão, de união com Jesus. E essa união dá-se constantemente, é todos os dias ele quer se restringir em você. Todos os dias ele desce, todos os dias ele vem, ele traz circunstâncias que você precisa estar atenta. Então, todos os dias você precisa estar ali sendo levada e guiada. Não é coisa assim: "Filha, você já está pronta, pode andar pelas próprias pernas", não é assim, entendeu? Então nós estamos todos os dias cercados.
E cabe a cada um na sua liberdade querer amar, ficar nesse cerco ou não. Cabe na decisão de cada pessoa. Como a Luísa, apesar de tudo, apesar dela falar como eu sou má, como a minha natureza às vezes quer fugir dessa situação, quer dizer: "Não aguento mais, manda esses padres embora, eu não aguento mais essa realidade. Ah, ou o senhor vem, aparece, ou não sei o que que vai acontecer aqui, ou o senhor me leva", né. Mas mesmo assim ela estava ali, estava ali. Então, às vezes, você também vê situações que você sente, é o sentimento de Jesus. Você fala: "Ai, Senhor, eu tô cansada desse mundo. Ai, meu Deus, vontade de ir embora para o céu. Meu Deus, eu não tô aguentando mais tanta coisa horrível que tá acontecendo. Que canseira que eu tô sentindo. Você só quer fechar os olhos assim, não quer nem ver". E aí Jesus é a mesma coisa, ele passou isso na sua vida íntima, ele passou isso vendo as ofensas nas criaturas, olha a agonia dele no Getsemane, todos os pensamentos das criaturas, todas as coisas, nem chega tudo para nós, e chega uma coisa, mas imagina ele ver isso do primeiro ao último homem, né, um monte de vontade humana falando: "Sai daqui, eu não te quero". Imagina isso, que coisa horrorosa, né. Então, assim, não foi fácil para ele, mas você acha que ele queria sair desse cerco? Jesus queria chutar o balde? Não. Ele falava: "Com prazer eu faço a vossa vontade". Então ele quer a mesma disposição nossa, então ele nos forja, nos guia, nos leva, nos conduz para nós darmos a mesma resposta para ele também. E querer estar nesse cerco, aí depende da liberdade que cada um quer ter também para Jesus, porque, não quer dizer que estar nesse cerco, como eu estava explicando no estudo 26, né, não quer dizer que a pessoa pode pensar assim: "Ai, que vida triste, eu não posso comer chocolate, eu não posso, se eu for ali no final de semana e ver um filme e sair da vontade divina", não é não, você pode sentar e ver o filme, é a vontade divina que está te proporcionando aquilo, entendeu? Não é uma questão de regra, não é um jogo de acertar e errar, não é assim, não é desse jeito, né. Então: "Ah, me chamaram para uma viagem, eu não posso fazer", é Deus que está te proporcionando aquela viagem, entendeu? Então você vai. Então é um cerco, mas não é uma coisa limitante. Ah, como se a vida na divina vontade é simples, não é assim, mas ao mesmo tempo existe sim uma questão de você não vai pôr o seu interesse, você não vai, ter maldade, né, com a sua vontade humana de tentar mover algo, burlar uma coisa para que seja favorável para que aconteça seu interesse, aí não, aí é diferente. Você segue o fluxo, né, daquela situação que o próprio Deus que traz para você as possibilidades, e você vai correspondendo, e aquilo que você corresponder era aquilo que ele quis. E então não quer dizer que você não possa viajar. Você não vai dar férias para a divina vontade nunca. Você não vai falar assim: "Ah, divina vontade, eu vou te dar férias agora, eu vou dar férias para Jesus, é férias para mim de Jesus". Não existe isso, entendeu? Não existe isso. Não tem interrupção, Jesus falou isso no trecho da live. Não tem interrupções, são atos constantes, entendeu? Mas de repente pode acontecer situações em que você vai para um lugar e não tenha como fazer uma partilha, ou você fala, né: "Olha, eu vou viajar, eu vou eu vou estar ocupado, né, fazendo tal coisa, eu não consigo partilhar de lá, você está no hospital, né, quando eu ganhar bebê mesmo, eu vou estar no hospital, não sei quantos dias". Depende. E talvez naquele lá eu não consiga gravar áudio, num quarto de hospital, talvez eu não consiga gravar um áudio, entendeu? Eu posso escrever, mas talvez eu não consiga gravar, entendeu? Um áudio, entendeu? Mas, agora você pode avisar e falar: "Olha, aconteceu tal situação, eu vou ficar ausente por uns dias", né. Pode acontecer circunstâncias assim, eu estou no hospital com uma pessoa, pode acontecer. Só que agora é da liberdade de cada um esse desligar-se dessa forma, não é que você está desligando, porque igual foi falado, a vida quando a divina vontade não é você não é assim: "Ah, eu tenho que ir lá no grupo responder para fulano de tal, eu tenho que estar lá por causa de fulano de tal, eu tenho que estar lá para pessoa de tal ver que eu estou lá", não, é você e Jesus. Só que você, como ama muito a vontade divina,
Você sabe se você consegue não fazer nadinha, nadinha e se desligar ou não, entendeu? Porque quando você ama muito a vontade divina, ama muito ela ser conhecida e quer que Jesus tenha liberdade total, né, você acaba que dá um jeito. E tem muitas possibilidades, né. Gravar para depois a mensagem: "Ah, tô sem internet, tô na roça". Gravar áudio que a mensagem uma hora chega. Escrever, eh, se não pode gravar áudio, né. Tem várias situações em que você não porque você tem consciência também que aquele grupo que ele deu, que é muito importante o grupo unidos, desenvolvendo juntos, meditando, partilhando. Então depende de cada um isso aí, né, depende, eh, ele fala dos graus de amor, né. Então ele quer a boa vontade de cada um, né. Ele fala assim: "Eu dou o quanto a criatura pode conter", né. Então assim, não você não consegue, você sente que não dá liberdade total para Jesus, eu pelo menos me sinto assim. Eu não consigo, né, eu sinto que eu estou um pouco desligada do tema, e eu sei que as luzes que Jesus está mandando no dia são importantes demais, eu sei, tipo assim, entendeu? "Tá, você tem o interesse?" "Tem, tem." "Sei, mas é interesse de Jesus, né, é por Jesus, né." As luzes que tá falando, ficar perdido do assunto é muito ruim. Você se sente assim, você já está acostumado com o cerco, esse cerco é uma ordem que ele põe, é uma proteção também, esse cerco é como que é uma forma, assim, de você não ficar desatento, perdido, sabe, você tem um foco, então você tem um lugar de foco, né, então quando a gente tem os temas do dia, tem tudo bonitinho, as meditações do dia, a gente começa, assim, a gente sabe do nosso compromisso de meditar todos os dias. O resto da nossa vida flui, mas se a gente se ocupa das outras coisas, as outras coisas ficam difíceis, porque parece que a gente perdeu o foco, tem um lugar, uma direção de onde sai tudo, né. Fica tudo mais leve no nosso dia quando se tem essa partilha, é como se fosse assim, sabe quando você viaja e você sai da sua rotina, mas chegar em casa não é tipo um descanso para você? Não tem coisa melhor do que voltar para casa e você ter uma casa, e a casa te mantém numa proteção de ordem, e que você não fica perdido, sabe exatamente o que você tem que fazer, e parece que as coisas ficam meio fora do lugar quando você viaja, né, e você tá ausente, você tá fora, parece que as coisas ficam um pouco, assim, fora de ordem, a sua cabeça parece também que não tá no legal. Mas quando você está dentro desse lugar que Deus pôs, essa cama que Deus coloca também, você se sente seguro, bem, entendeu? É uma cama, né, é um lugar, e você sabe também que esse lugar é importante demais para Jesus, para sair as reparações, as meditações, as conversas que não tem em outro lugar. E não tem grupo de pessoas conversando sobre ele 24 horas e compartilhando as luzes dele 24 horas, entendeu? Então é importante demais. Então você sente assim, entendeu? Talvez se sente meio perdido, sabe? É interessante, mas é assim. Tu deves saber que quem faz a minha divina vontade e deixa que sua vida corra em seus atos, chama continuamente a Deus e a todos os seus atributos. Deus se sente chamado sempre pela criatura. Ora o chama porque quer sua potência, ora porque quer seu amor, ora porque quer sua santidade, luz, sua bondade, sua paz imperturbável. Em suma, está sempre chamando porque quer do seu, e Deus está sempre esperando para dar o que pede e para corresponder-lhe. Sente-se chamado e chama para dar-lhe confiança e dizer-lhe: o que mais queres do meu ser divino? Pegue o que quiser. É mais, assim que você me chama, eu já te preparo minha potência, meu amor, minha luz, minha santidade, que se precisam em seu ato. Que lindo, né? Que isso, assim que a alma chama ele, ele já vem totalmente pronto, né?
com tudo preparado, eu já preparo a minha potência, meu amor, minha luz, minha santidade, que se precisa em seu ato. Ou seja, Jesus já manda tudo o que precisa, gente. A gente não vem de nós, a gente só fica no ato de impor a intenção, de querer. Como vai ser, gente? Já vai vir tudo. Vamos dizer assim, o pacote vai chegar na sua casa pronto, entendeu? Você não tem que pôr nada no ato seu, interpretar da sua forma, pôr laço, achar que, ai, Jesus precisa de mais um pouco de potência, né? Precisa de pôr mais um lacinho aqui, só esqueceu, né? Não, gente, a vontade humana é que paralisa tudo. É ela que põe defeito em tudo. Mas do jeito que ele manda tá perfeito. Aí a pessoa fala assim: "Não, Ruth", quando acontece situações que uma coisa dá errado, que perfeição vai ter nisso, né? Que perfeição que vai ter lá você falando do arroz queimado? Que perfeição que tem isso? Você não chamou Jesus cedo para vir no seu ato? Não era para ele vir com toda essa potência, com esse amor, com essa luz, com essa santidade? Mas aí, gente, não é glamour. O que que é essa potência, esse amor, essa luz, essa santidade? É você compreender, é a luz que você tem, entendeu? Em cima daquilo, que é justamente que o que sai de você, amor, mesmo em situações que não dão certo externamente. E o que te dá força para não desistir? A potência dele. O que ilumina sua inteligência para compreender que aquilo foi a vontade dele, que tem um para quê? A luz dele. Então esse ato para Jesus, daquele jeito que ele mandou e permitiu, naquele circunstância que ele permitiu. Então, o que que ele vai ver em você, né? A santidade dele, entendeu? Ele põe a santidade dele naquele ato, não é uma virtude humana, não é uma coisa que uma santidade em que parece que você foi perfeita e linda aos seus próprios olhos, mas ele vê a santidade divina dele, entendeu? A intenção da criatura, né? E ela ficou fixa nisso, não, mas a minha intenção, né? Era fazer a vontade de Deus, não, a minha intenção não era queimar o arroz, então você não fica não vendo na culpa. Ele enxerga a própria santidade dele na criatura, ele vê a própria vida divina dele na criatura, entendeu? Então é muito incrível, entendeu? Não é porque eu chamei Jesus para viver em mim todo dia, meus atos, aí eu, sei lá, vacilei, esqueci uma coisa, dei um grito em casa, alguém disse para mim lá na igreja que eu não fiz direito o trabalho lá, né, e vem reclamar comigo. Ah, então cadê esse poder que tinha que descer poderosamente, com aquela potência, com aquele amor? Gente, não somos super-homens. Não é uma mágica, como Jesus está falando. Não é uma coisa assim para produzir super-mulheres, super-homens. É que você, ah, eu tô com Jesus, então eu sou poderosa, então sempre vou me ver acertando todas, falando bonito e todo mundo entendendo, fazendo tudo certo, lembrando de tudo. E não dando nenhum vacilo, não é assim, essa santidade, é o Deus se descansando na pequenez da criatura. E às vezes ele permite fechar os véus para nós, a gente não lembrar de uma situação, a nossa debilidade aparece, a nossa lerdeza, a nossa pequenez, entendeu? Ela fica envolvida naquela luz da divina vontade, mas não quer dizer que você fica anulado, né? Então ele usa dessa humanidade, dessa pequenez, que sofre pela própria pequenez, e esse sofrimento é exatamente o que ele queria proporcionar, muitas vezes. Nossa, eu podia ser um pouco mais esperta, né, mas não fui. Esse sofrimento que você tem intenção de fazer o melhor para ele, mas às vezes você vacila, você é pequeno, você não consegue lembrar tudo. E a própria lidar com a sua própria natureza, que a Luísa também ficava. Como eu sou má, né? E me encontro ainda resistências, debilidades, situações, como eu sou má, né? Eu ficava assim,
né, mas não era isso que ele queria. Igual a Luísa ficou nervosa lá. Ele estava explicando isso no trecho 26 também, ficou nervosa lá, porque não estava indo mais para a comunhão, ela ficava ainda presa à virtude, né, porque estava ali no início ainda do livro do céu, e ela ficava presa em virtude, porque: "Nossa, que feio, né, não tá indo lá receber comunhão. Eu tenho que receber a comunhão todo dia, eu tenho pelo menos todo domingo". Eh, Aquela preocupação mesmo, né, como que fica, né, o que que as pessoas vão falar, o que que os padres vão falar, o que que a família vai pensar. E teve que morrer para tudo isso, né, e o que ela estava vivendo não tinha santidade, porque ela não podia mais ir? Deus tinha abandonado ela, não era amor o que ela estava vivendo? Não tinha luz naquilo? Tinha muita luz, santidade e amor. Tinha Deus ali, né, então, às vezes, não é a confirmação, não é as pessoas falar pra gente nada, não é a santidade das virtudes em que é o que a pessoa fala que define. Às vezes a pessoa vai ver em você uma atitude, não vai falar que teve amor. E Deus veio e falar: "Claro que eu amei, filho, através de você", mas não foi uma coisa glamurosa, não foi um amor, assim, que o mundo, reconhece como amor, em que você passa a mão na cabeça da pessoa, não é. O meu amor foi a verdade que você falou para aquela pessoa, né, então meu amor está nisso, no sacrifício que você teve, um amor muito grande para você falar aquilo para aquela pessoa, né, para você ter aquela atitude que eu queria. E foi ali que foi o ato que ele queria, como ele queria, ele vai ver o amor ali, né, então, assim, é muito bonito, né, vai ver assim: "Nossa, o que move ela é meu poder, né, é o meu amor que está nela, a minha própria vontade divina com o seu amor, com sua potência, com sua luz, que foi colocado nela, o entendimento que ela teve, o entendimento que você teve é a luz que você recebeu", né, então é muito incrível. Assim que Deus assim que Deus chama a alma, e a alma chama a Deus. Olha que bonito. Deus chama a gente e a alma chama a Deus. A gente como dá-se uma resposta, né. Este chamar-se sempre mutuamente. Então Deus está sempre também querendo isso, Ele quer sempre isso, não é assim: "Ah, eu já estou fixa aqui na vontade divina, não preciso mais, posso ficar totalmente segura e tá tudo bem, já sou divina para lá e para cá", como se fosse uma coisa assim mágica, poderosa sobre mim. E eu possuo os poderes de Jesus, não é assim, gente. A gente é um nada, todos os dias batalhamos com a nossa vontade humana, né, olha, calando a nós mesmos, não pensando em nós mesmos. Então, assim que Deus chama a alma, todos os dias Ele te chama. Você acordou, Deus está te chamando. "Vamos trabalhar, minha filha? Vamos levantar?" Aí você fala: "Ah, bom dia, Senhor, vamos?" Aí você dá sua resposta para Deus. Deus te chamou, você acordou, Deus te chamou. Aí você levanta também correspondendo esse chamado. Este chamar-se sempre mutuamente, ela sempre mutuamente, é assim que ele quer, gente, a convivência todo dia. A criatura para pedir e receber, e Deus para dar. Olha, gente, forma a vida. Então não é o que você quer, não é o que você acha que tem que ser, o que você não tem que provocar nada. Você tem que pedir, né, e receber, estar aberto para receber o que ele mandar. E o que ele mandar já é tudo o que precisa, né. Então forma a vida de minha vontade na criatura. A amadurece, a faz crescer e forma o doce encanto de seu próprio Criador. O ato contínuo encerra tal poder que Deus não se sabe desvincular da criatura, nem ela de Deus, mas bem sentem a irresistível necessidade de permanecer unidos um com o outro, como esses esposos juntos, né? E só a minha vontade sabe produzir esses atos contínuos que não cessam jamais, e formam o verdadeiro caráter de viver em minha vontade. Ao contrário, um caráter mutável que um agente interrupto, que ora a pessoa está com ele, ora vai cuidar das coisas dela, vai cuidar das demandas dela, é o verdadeiro sinal de viver no querer humano, a qual não sabe dar nem firmeza nem paz, e não sabe produzir outra coisa que não seja espinhos e amarguras, que são as ninharias que a pessoa fica, né? Ela fica tão vinculada ao humano, tão presa à demanda humana, né? Ou olhando para si mesma.
né, pelos seus próprios sentimentos. Só sabe produzir amargura e espinho. São essas ninharias que Jesus estava falando, que a pessoa fica. Então é isso. Deixa eu pegar agora algumas anotações que eu fiz aqui também da meditação do outro grupo lá. Eu anotei algumas coisas do grupo, né, do estudo. Que Jesus, ele é muito esperto, né, na forma dele conduzir as almas, como ele conduziu a Luísa, na forma que conduz cada um de nós. Então, nós vivemos num tempo difícil, que Jesus falou, que é como assim, para cada tempo tem a sua demanda, né, a sua necessidade. Então, nós estamos em um tempo muito difícil, sim. Estamos vendo coisas deploráveis, né, o ser humano fazendo coisas que não dá para acreditar. E a gente sofre muito com essa desordem. Mas ao mesmo tempo que a gente vê, a gente depois parece que já esqueceu, né? Porque a gente não fica preso nessas coisas, porque a gente vê vendo o que Deus deseja, né? E mas por que que nós vivemos assim? Quando Deus pensou, né, a vida divina que Deus pensou, não teria esse tipo de sofrimento se o homem nunca saísse da ordem, se Adão e Eva nunca saíssem da ordem, não teria esse tipo de sofrimento. Teria sim um sacrifício de você aprender, buscar uma informação, um entendimento, de aprender com os erros, mas não é de pecado, nada disso, né, de aprender com a situação, né, como lidar com tal situação e estar sempre ali naquela dependência, né, naquela convivência com Deus te instruindo constantemente. Maravilhoso, né. Mas a gente não estaria vivendo esses sofrimentos que são consequências de pecados, né, não essa realidade de pecado e consequências de pecado, né, então a vida na vontade divina, a vida com Deus seria prazerosa, amigável, mas não é uma circunstância que nós estamos. Como também quando Jesus saiu do céu e veio para a terra, né, se encarnou e assumiu a humanidade, ele também passou por isso, ele também não estava no céu, né, então ele também estava no mundo doente, não é diferente, e nós estamos num mundo muito doente. E nós estamos nesse estado de reparadores de Jesus. E nós precisamos ter essa empatia com Jesus, nós não podemos pensar em nós mesmos. Ai, não vou ver tal vídeo que foi colocado porque é pecado, eu vou evitar pensar besteira, né? Ai, não vou ver tal coisa porque pode ferir e eu vou me sentir culpada depois, entendeu? Esse pensamento de ficar nessa culpa, de não ver a vontade de Deus e de ficar pensando em culpa, né? De ficar interpretando as coisas com sujeira, com malícia, isso é o pecado. O pecado é essa forma que você interpreta as realidades e age, dependendo do que você interpreta. O pecado é essa escolha errada, né? Essa forma de ver errada, essa forma de ver, às vezes vê malícia até em Jesus. Acha, duvida que é Jesus que está conduzindo aquilo, né? Será que é Jesus mesmo que queria pôr aquele vídeo no grupo? Ou se não é a vontade da pessoa que colocou? Então, assim, a pessoa julga, a pessoa julga o que é falado, não para refletir antes de falar e tentar entender a intenção de Jesus, o que que ele está falando. Ao contrário, a pessoa ouve, vai descobrir assim, a hora que fulano de tal escorregar, eu estou pronta para pegar ela no escorregão dela, né? Perigoso. Então, a gente é perigoso, gente, se a gente tomar cuidado com a gente. Entendeu? Então nós somos pra e a gente pode deixar de reparar Jesus, se a gente ficar com nossas interpretações humanas, com os nossos mimimis, né, e não ver naquela possibilidade, naquela situação que Jesus trouxe, a vontade dele, divina, né. Então é muito complicado. E nós somos para consolar Jesus, senão ele não vai ter liberdade em nós. Eu não posso ter liberdade nela, porque tem coisas que ela não quer ver, porque ela acha que o interesse é dela, né. E na verdade eu que estou despertando ela, provocando ela a vir, né, então a gente tem que ficar esperto, senão a gente não consola Jesus, e não só nas situações de dor, mas também nas coisas reparatórias que ele te mostra confirmações do livro do céu, da iluminação que está fazendo as mentes,
coisas assim bonitas, né, você vê que é o orvalho benéfico, você vê que é pessoas iluminadas ali, sendo iluminadas por Deus falando. Você tem que estar aberto também, porque você é para chorar com ele, agradecer também, bendizer, louvar, adorar, reparar, pedir perdão, é tudo. É que não deixa passar nada, nenhum ato humano que não receba, né, o fiat, né, que não receba alguém que olhe e reconheça, né. Então, a gente tem que ficar esperto. Então a gente não fica em nós mesmos, nosso sentimento: "Ai, isso eu não quero, isso eu não quero ver, não quero saber disso", não, não fica. Então porque senão como você vai realmente ficar feliz com Jesus? Não só triste com ele pelas situações, mas feliz também pelo aquilo que ele conquista através das pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nós somos reparadores constantes, que é isso que ele falou: "Eu não quero interrupção, né, eu quero atos constantes na minha vontade". O ser mutável era o querer humano, né, que ora para, depois se interrompe, quando gosta quer continuar, quando não gosta para. Então, né, então não é isso, a gente tem que ficar atento, né. Eu estava falando, né, que é muito bonito isso, né, isso é uma esperteza de Jesus, né, levar a Luísa a um estado de sofrimento e ao mesmo tempo conduzir ela a experiências profundas de felicidade, que é um equilíbrio que ele faz, né. Do mesmo modo que ele nos mostra coisas difíceis, ele também nos mostra coisas consoladoras, né, então, isso é muito incrível, né. E esse casamento místico que Jesus fala para Luísa, só que é mais do que um casamento místico, e ela vai compreendendo com o tempo, né. Ultrapassa tudo, mas ele vai conduzindo ela aos poucos e vai formando ela, né, ela vai sendo levada por Deus. Então é muito incrível essa realidade também do que é esse casamento místico, né, e como que ele vai conduzindo a Luísa do jeito certo, né, ele se encurrala ela de um jeito incrível, né, encurrala ela de um jeito incrível, né. Mas é uma prisão de amor que fala no livro do céu, né, uma prisão de amor, são cadeias de amor, são correntes de amor, sabe. É uma coisa, assim, muito linda, você não quer ir embora, você não quer. Você tá tão convencido, você não quer, sabe. Não, você pode passar por uns perrengue, né, Jesus falar umas coisas que te provoca. Quantas vezes Jesus falou coisas fortes, assim, que me doeram tanto, né. E quantas vezes eu me senti provocada por ele, e ele faz isso para conseguir de você mais liberdade. Ele te provoca, ele tem um jeito de falar assim, ele tem um jeito de agir muito engraçado, sabe, ele entende psicologia, entendeu? Eh, ele fala do modo que eles atraem as almas, né. Então ele atrai pelos benefícios, atrai pelas como é que fala? Pela persuasão, pela palavra dele. Pelos sofrimentos, de várias formas lá que ele impulsiona, né, a gente, coloca a gente na situação que ou vai a divina vontade ou é a divina vontade, né. E você quer isso, né, você não quer, você não tem coragem de fazer sua vontade, você não já sabe o que foi sua vida antes, né. Você não quer voltar para aquilo, você não quer que ele vá embora, né. Você não quer, ele fala, né, você não quer, o medo que você tem é de fazer algo contra a vontade de Deus, você tem esse medo, né. Entendeu? E às vezes ele tem que te provocar: "Ó filha, você dá seu jeito aí, você conserta isso aí ou então", né, às vezes ele tem que te dar uma dura, né. Mas é interessante como ele vai levando a gente, né. E quando a gente se vê mal, como a Luísa, é justamente porque a gente não confia em nós mesmos, porque a gente sabe que a gente não é de confiança, assim. A gente não confia no nosso próprio entendimento, não querer interpretar as coisas do nosso jeito, porque a gente vai ver: "Não, a gente pensar é complicado, eu quero pôr laço". Eu quero racionalizar, não gosto do jeito humano de pensar, eu gosto do seu jeito. Você vai se convencendo de que realmente o jeito dele de ver as coisas é melhor, sabe. Esse se ver mal, você vai tendo uma certa frustração com você e com o humano, não odiando as pessoas, não odiando, nem a si mesmo,
Mas é uma frustração no sentido, assim, de que já provei para mim, pelo conhecimento de mim mesma, que eu tenho que ficar no nada, que eu não posso me apoiar em mim, confiar em mim. Eu tenho que confiar em Deus. Porque se eu olhar para mim, é claro que eu vou querer coisas egoístas, né. A tendência minha é pensar em mim primeiro. A tendência minha é pôr obstáculos, né. Então você já está convencido disso, né, da vontade humana, então, às vezes você precisa ver, compreender, pra você ver e rejeitar, né. Então é interessante como que Jesus vai fazendo na nossa vida, assim, né. Então, e vai nos ensinando, né. Às vezes a divina vontade nos traz circunstâncias que não são tão legais, né, tô anotando aqui, eu anotei, e até gostaríamos de evitar, de ver, mas a gente sabe que não pode enrolar, né. A gente passa por cima também dos sentimentos, dessas coisas, como a Luísa precisou passar por cima dela mesma, e a gente passa também por cima disso. E e aí, à medida que avançamos o conhecimento, ficamos mais nos atos também, sem clamor, sem esperar sentimento. Aquela coisa toda, né. Depois disso, para tudo isso. O que nos dirige é o livro dos céus, conhecimentos que a gente, vai vivendo, né, entendeu? E a gente vai ficando nesse estado habitual. Às vezes pode ter seus sacrifícios, pode ser cansativo, mas a gente não se deixa levar pela nossa natureza, de jeito nenhum. A gente pode sentir um cansaço do mundo, pode sentir, porque eu senti de Jesus. Nossa, Jesus, até agora nada da igreja se pronunciar, até quando isso? Quando tu vai estar distribuindo e falando do livro do céu para lá e para cá, né? Você pode sentir uma canseira da demora, assim, sabe? Dos padres e tudo, essas realidades. Jesus também ficava assim, nossa, tanto tempo comigo, vocês estão mais humanos que tudo. Ele ficava meio desapontado com os discípulos. Jesus também sente esse cansaço, assim, com às vezes com o ser humano com paralisia do ser humano, a dificuldade. Mas não é por isso que tira o livre-arbítrio, né. Ele fica também, assim, às vezes frustrado com o humano, então é o sentimento de Jesus, essa frustração, né. Então, mas a gente segue em frente, pulando em cima mesmo, não confiando em nós mesmos, não se prendendo a isso, né, entendeu? O que mais que eu posso falar? É o que Jesus falou também uma coisa sobre a nossa vida, que nós temos uma vida normal, natural. É ele que traz para nós as realidades, do mesmo modo que traz as realidades, sofrimentos, ou com parentes, situações difíceis com nossos parentes, mas ele também traz situações agradáveis, para fazer coisas agradáveis, e quando é a vontade divina é o que aparece. Então você não pode ver pecado em passear no parque, né, em ver um filme. Não, cuidado com a culpa, cuidado com esse pensamento. Então se receber a divina vontade não é só receber as amarguras que ele manda, mas também as alegrias, né. E que ele quer viver aquilo com você, ele está vivendo aquilo em você, né. Então não tem pecado nisso, é uma vida natural, entendeu. Então é importante a gente saber isso também, né. Então nós correspondemos a essa vida, tô fazendo tudo o que é permitido dentro da ordem que Deus nos trouxer, entendeu. Sem a gente burlar, sem a gente pôr o nosso interesse naquilo ali, sem a gente querer mover as circunstâncias ao nosso favor, para ser favorável para nós. Que é quando a pessoa faz um trambique, para que as coisas sejam favoráveis para ela. Ela manipula para que ela consiga o que ela deseja. É nisso aí que está o pecado, né. Então, não no corresponder natural, se alguém chega na sua casa e te leva um bolo, é a vontade de Deus. Você recebe uma visita, é a vontade de Deus. E é nessa vida que nós damos essa liberdade para Deus. Nós temos as nossas ocupações, não ficamos ocupados assim dessas obrigações como a Luísa, né? Mas a gente tem a nossa vida de casado, de trabalhador, mas a gente não sabota ao nosso favor. É isso que muda, né? A gente segue a ordem natural do que acontece.
E aí a gente consegue dentro disso corresponder a ele, dando liberdade para ele. Do mesmo modo que ele fez com que ninguém mais pudesse incomodar ele, mas a Luísa, né, que falou: "Ah, eu te chamo, né, para essa intimidade, de modo que ninguém venha nos incomodar". Então também não quer isso, que nada venha nos incomodar, porque se ninguém vem nos incomodar, também quando a gente fica nos nossos pensamentos, nas nossas ninharias que ele falou, que é pra gente largar disso, né, que são as distrações, que são pensar em si essas coisas, ficar preso em sentimento, essas coisas. E como que é muito importante o que Jesus falou também, como que fica essa questão da família, né, porque a gente tem as ocupações, mas não nos atrapalha. Só que isso é uma coisa, uma ordem, uma conquista, a divina vontade, não é uma coisa assim tão simples, no começo as pessoas não entendem. Ah, pode ter muitos conflitos com o marido, principalmente para quem é casado, né, do marido ficar com ciúme de Jesus e ficar incomodando, falando: "Por que você tem que gravar hoje tão longo? Não, porque você tem que ir para uma live que dura muito tempo, né? Porque você tem que ficar ouvindo essas coisas. Você mudou muito quando você começou a ouvir essas coisas, né?" Às vezes pode ter um ciúme de Jesus, às vezes tem no começo, meu marido tinha ciúme de Jesus, né? Então no começo ele incomodava sim. No começo não era fácil desligar um pouco desse vínculo, né? Porque eu mesmo tinha muito apego ao que meu marido pensa, né? O que ele pensava. Então eu fazia de tudo para ele não se incomodar, para não ter o que falar. E teve essas realidades difíceis de acertar isso em casa, mas a mudança primeiro precisou acontecer dentro de mim, né. Eh, a ordem precisou acontecer dentro de mim, porque às vezes o marido incomodava com as coisas que realmente eu estava deixando a desejar. E eu sabia que era o próprio Jesus usando dele para me purificar. Então, para não se incomodar, tinha coisas que você tem que resolver que tá te incomodando no início. É pendências que você tem com alguém, é situações que têm que ser resolvidas, corrigidas. E não é assim: "Jesus limpa a casa, faz a faxina e eu fico de boa", não. É você mesmo que põe a mão ali, né. Então tem situações que vai te mostrando que as mudanças que precisa acontecer justamente para você se desvincular tanto daquilo que te prende, seja um apego material, a dinheiro, seja num relacionamento, apego à pessoa, seja o que for, né, mas são realidades que te ocupam a mente, paixões e tal, e tudo você tem que morrer para si mesmo. Então tem um trabalho intenso para ter disposição para Jesus, como Jesus fez com a Luísa. E você também tem que permitir situações para te desvincular de tudo isso, te dar cruz de desapontamento, tirar os seus gostos próprios, né, de querer fazer aquilo que te dá prazer, e aí você vai por amor mesmo. Então, tudo aquilo que te vincula, que prende seu coração, né. Então, lá em casa, hoje, para conquistar isso, foi um trabalho de paciência, foi Jesus que fez, é Jesus que vai na mente do marido, ilumina. Mas muitas das vezes você é esse instrumento que fala. Eu precisei abrir a minha boca e falar, não todas as muitas vezes, repetidas vezes, mas falar de uma forma bem feita. Uma vez, 2, mas falei. E de pôr a pessoa também no lugar dela, né. Você não é o senhor da minha vida, é Deus em primeiro lugar. E falar, assim, com autoridade, mas para mim falar com autoridade eu precisei me corrigir, porque a pessoa não te escuta quando você está devendo. Você não tem ele fala assim: Antes de corrigir alguém, certifique-se de que você não tem aquela debilidade", né. Então antes parece, assim, que é um trabalho dentro de nós, eh, desocupar, assim, te desvincular de imaginação, de pensamentos humanos e tanto apego, né. E depois também ele trabalha nos seus, por quê? Porque a divina vontade é para reinar, não é para o humano do marido reinar e te falar: "Não pode ler isso, não pode ler o livro do céu, não pode meditar", porque é uma coisa sua com Jesus, o seu marido não tem que intrometer e bater lá na porta e incomodar, tipo assim, eh, ele não é obrigado, mas ele não pode te tirar disso, porque ele não pode querer mandar em Deus e ser mais do que Deus, entendeu? Então você tem que deixar muito claro, eu precisei deixar claro para o meu marido que do mesmo modo que eu não impeço ele de fazer as coisas para Deus, que eu também não tinha o direito de fazer isso, porque está indo contra Deus. Eu precisei deixar ele bem claro disso, né, do que eu estava vivendo e do propósito que eu estava fazendo, mas eu deixei muito claro que isso não ia tirar de mim
que eu não estava abandonando ele, que eu não ia deixar de cumprir meus deveres. Ao contrário, que isso só ia me fazer amar mais ainda. E ele foi vendo aos poucos, né, os frutos disso, que o próprio Jesus vai convencendo a pessoa, vai anestesiando a pessoa vê que aquilo te faz bem, a pessoa vê que você está ficando uma pessoa melhor, a pessoa vê que você está mais correto, como nunca foi, honesto, correto, sincero, verdadeiro, ordenado. Eh, a pessoa vai vendo os frutos, se ela não vê, você fala, né. Muitas vezes eu precisei falar com ele: "Você não tá vendo a mudança não? Olha como eu era, cheia de mimimi, cheia de não me toque. Até no nosso relacionamento conjugal, olha as coisas, olha como eu era perversa com você. Eu não deixava você ter liberdade comigo, com o meu corpo, nada. Eu muitas vezes te maltratei, coloquei as minhas necessidades acima das suas, disse não para você. Fui desordenada, não cumpri com o meu dever de esposa, né? E olha as mudanças que estão acontecendo dentro de mim. Você acha que quem está fazendo isso é eu? É mágica? Não é Deus que está me mudando, né? Então, assim, você está ganhando com isso. Por que você está reclamando? Às vezes você tem que usar o interesse da pessoa também, igual Jesus usa. Você não está ganhando com isso? Uma vez ele falou: Nossa, Ruth, você fica tão bem na live, tão feliz, que eu não posso tirar isso de você. Eu prefiro você assim, porque quando eu você não participava, você ficava com a cara tão ruim, tão mal-humorada, tão brava. E você fica tão bem, tão feliz, tão disposta. E eu ficava disposta para ele também, né? E ele estava vendo que estava fazendo bem para ele, também estava recebendo com isso, né? Então Jesus é esperto, ele sabe o que ele faz, né? Então, assim, ele estava vendo que estava sendo bem para ele também, é um bem maravilhoso. Não ter uma esposa que está rejeitando ele, né? Que chega e tem a comida pronta, né? Que tem, que tá amando ele mais ainda do jeito que nunca amou, porque é o próprio amor de Deus, né? Então, assim, essa liberdade é uma coisa que você conquista com sinceridade, com verdade, com paciência, com Jesus, né? Você vai junto com ele e você vai conquistando isso. Então, hoje a pessoa não te incomoda. Meu marido respeita a hora da live, mesmo que tenha alguma coisa para resolver. Ele respeita, ele até fala: Ruth, você está esquecendo do seu compromisso, né? Ele respeita quando tem congresso para fazer, não incomoda. Quando eu estou mais ocupada no congresso e dedicando ali nas palestras, ele não atrapalha o meu momento com Jesus, não vem interromper a meditação, né? Não vem atrapalhar as coisas. Ele, mesmo que ele pode não concordar, achar que eu falo muito, né? Mas ele respeita. Então é uma coisa que você conquista, né? Com Jesus, ele conquista. Então é uma conquista que você vai fazendo, né? De como também no começo a família da Luísa foi muito difícil com ela, até eles compreender que era sobrenatural que ela estava vivendo. Mas no começo também eles perseguiam, porque eles não entendiam, porque aquilo chocava eles, assustava eles. Às vezes seu marido também fica assustado no início, acha que vai te perder, porque te perdeu para Jesus, te perdeu. Ai, eles ficam no ciúme de Jesus danado, né? Mas é com paciência, ao contrário, ele vai ver que você tá muito melhor como esposa, que ele te tem muito mais agora. Nunca te tinha assim, porque ele te tem de um jeito santo. Talvez antes ele não te tinha de um jeito santo, né. Então assim, você não vai deixar é que é uma alma, você não vai se desvincular desse casamento, dessa comunhão que você tem, como foi falado na live. É uma alma, você dá atenção para essa alma, você tem interesse, nessa alma, nessa vida que Deus está te proporcionando. Você não se fecha para essa ordem, para essa vida que Deus te deu. Isso não é uma coisa que vai te distanciar de ninguém, mas ao mesmo tempo você tem não possuindo, entendeu? Tipo assim, não como possessão, né? Não como uma coisa assim que você, quer segurar de toda forma, né, controlar. Não do jeito que antes eu tinha, porque até recentemente que Jesus foi me libertando desse apego, dessa idolatria, né, do adultério que ele falou, né, de colocar demais os olhos no marido. Então são curas que vai fazendo aos poucos, eu nem tinha consciência que eu tinha esse problema ainda.
Foi aos poucos que foi mostrando. E tem vai te desvinculando mais ainda, né, de realidade de apego, mas isso não quer dizer que eu não ame meu marido, parece que eu amo mais agora, entendeu? Mas é um amor, assim, ordenado, no seu devido lugar, dentro do seu devido lugar. Então não é que te tira de tudo, mas é que é como se te colocasse novamente, mas agora o seu coração, está livre, não está amarrado, preso àquela circunstância de uma forma de apego, né, mas você está ali vinculada pela vontade de Deus, é a corrente que te amarra, a única corrente que te vincula é a vontade de Deus que te leva e que te conduz. É bonito demais o que Jesus faz, é uma gente, é a nossa mesma vida, mas não é a mesma vida, né, engraçado, né. É a mesma vida, mas muda tudo, a purificação que ele faz dentro de nós, né. Então é muito bonito, então é isso. E a gente não se desliga, né, que a vida na divina vontade é interior, a gente fica dedicando todo dia sem interrupção, entendeu? Então é isso, acho que eu já comentei, né. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, filho.